Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Agora aqui comigo, professor Alexandre dos Santos. Muito bem, vamos para a nossa aula de número 71. Vamos verificar então o nosso objeto de conhecimento, né? São os triângulos. Construção, condição de existência e soma das medidas dos ângulos internos. E qual é o detalhamento? Resolução de problemas utilizando o fluxograma para a construção de um triângulo qualquer. Muito bem, falaremos aí de novo, né? De triângulos, fluxograma, já vimos aí na aula de número 70 com o professor Paulo, iremos revisar novamente. Vamos começar. Muito bem, vamos aí então ver, né? Resolução de problemas utilizando fluxograma e triângulos, né? Na construção de um triângulo, vamos rever algumas coisas. Vamos começar, vamos lá. Então, aí está o nosso assunto, né? Resolução de problemas utilizando o fluxograma para a construção de um triângulo qualquer, né? Porque vimos aí nas nossas aulas que, e no sexto ano também, né? Foi estudado os triângulos, né? E tem várias classificações dos triângulos, quanto aos lados, quanto aos ângulos. Mas aí fala aqui sobre fluxograma. Vamos ver novamente, né? Nós vimos aí na aula 70 um pouco com o professor Paulo. E agora, o que é o fluxograma? O fluxograma é uma representação gráfica da sequência das etapas de um processo. Tá? Então, de forma bem simples, ó. Aqui já resume tudo, né? A resposta, ó, o fluxograma é uma representação gráfica, então quer dizer o quê? Ele é um gráfico também, tá? E o que ele diz? Ó, ele faz uma sequência, tá? Uma sequência, quando nós vamos fazer uma determinada tarefa, não tem uma sequência, pela manhã eu vou acordar, qual é a sequência, né, que eu faço, né? Abro os olhos, sei lá, cada um vai colocando lá as etapas de forma resumida, outros mais detalhadamente, né? Então, são a sequência dessas etapas, né? Então, isso dá para colocar num fluxograma. E essa representação gráfica será o nosso fluxograma. Então, aqui, ó, permite uma análise de limites e fronteiras, fornecendo uma visão global onde se passa, né, aqui o produto. Ele é estruturado por símbolos geométricos, né? A gente utiliza aqui retângulos, losangos, círculos, que simbolizam quais são os materiais, serviços ou recursos envolvidos nos processos e quais são as direções a serem seguidas para que o resultado, né, que é o produto ou serviço, seja atingido. Vamos então ao que nos interessa. Aqui nós temos então a nossa primeira aplicação, ó, as nossas aplicações. O que está dizendo aqui? Construir, né? Construa um triângulo retângulo, e aí aqui eu vou já marcar, né? Em A, dados os lados AB igual a 4 centímetros e AC igual a 3 centímetros, utilizando dois esquadros, tá? Vou marcar aqui novamente, esquadros. Em seguida, descreva o passo a passo dessa construção. Né? O que será o passo a passo dessa construção? Né? O fluxograma. Ok? Então, tá? O que nós vamos lembrar aqui na nossa aula? Vamos, então, fazer aqui, recapitular algumas coisas. Estamos falando de triângulo. Ó. A gente pega, então, deixa eu só fazer o contrário. Ó. Vou colocar aqui, ó, um pontinho aqui. Deixa eu botar um ponto maior. Espera aí. Olha esse pontinho. Um outro ponto. E um outro ponto. Né? Nós estamos vendo aí que eles não estão, que nós falamos, né? Eles não estão alinhados. Né? Se eu pegar 3 pontinhos assim, ó. Quando eu uno esses pontos, né? Vamos unir aqui, ó. Nós temos uma reta, né? Agora, quando esses 3 pontos não estão alinhados,
e nós iremos unir um ponto ao outro, nós temos o triângulo, né? O que nós já vimos nas nossas aulas, né? Olha só, os tipos de triângulos. E também a condição de existência de um triângulo, né? Quando você tem só medidas de segmentos, né? Vamos colocar aqui, ó. Aqui uma medida A, B e C. Vejam que eu não sei qual é a medida aqui. Mas para ter a condição de existência, eu sei que somar dois lados, ó, a soma de dois lados quaisquer, né, tem que ser maior do que a medida do outro lado. Ó. Se eu pegar A mais B, né, aqui, ó, A mais B, opa, A mais B, tem que ser maior do que o outro lado. Qual é o outro lado? C. Tá? E isso funciona para todos. Se eu pegar B mais C, tem que ser maior do que A, né? E A mais C tem que ser maior do que B. Tá? Essa é a condição de existência, né? A soma de quaisquer dois lados tem que ser maior do que o outro lado, o terceiro lado. Ok? Ó, vamos botar rapidamente aqui as medidas, né? Vamos deixar aqui, ó. Vamos dizer que o A é 3. Aqui, vou fazer um outro triângulo rapidinho aqui. Vamos utilizar aqui para o C igual a 4 e um B aqui igual a 5. Né? Desconsidere os ângulos aqui, né? Esse triângulo aqui, usando essas medidas aqui, eu vou até refazer. Vamos pegar um outro triângulo aqui, tá? Porque eu vou pegar essas medidas de um triângulo e eu já vou usar um triângulo retângulo. Ó. Vamos considerar aqui um triângulo retângulo. E o que é o triângulo retângulo também? Precisamos lembrar, né? O triângulo retângulo é aquele que ele possui um ângulo, ó, olha só esse símbolo aqui, um ângulo de 90 graus. É um ângulo reto, né? Dentro dele. E aí assim, aqui eu vou botar medidas, ó, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, tá? Esse aqui é um triângulo retângulo pitagórico, né? Todos os seus lados aqui são números inteiros. Então, olha só, temos aqui 3, 4, 5. Vamos ver a condição de existência. Ó. Vou pegar o 3 mais 4, né? Tem que ser maior do que 5. Pegar o 3, somar com 5, tem que ser maior do que 4. E pegar o 4 e somar com 5, tem que ser maior do que 3. Né? Vemos aí que, sim, né? 3 mais 4 é 7, é maior que 5. 3 mais 5 é 8, maior que 4. E 4 mais 5 é 9, maior do que 3. Ok? Então, isso também nós vimos nas nossas aulas. É muito importante lembrar, né, o que é um triângulo retângulo. Por quê? Porque aqui está falando, né, para construir um triângulo retângulo. Né? Nós temos aqueles outros triângulos. Ó. Aqui, vamos dizer que nesse triângulo aqui, todos os ângulos internos sejam ângulos menores do que 90 graus. São ângulos agudos. Né? Então, ele é um triângulo acutângulo. Sobre ainda a classificação segundo os ângulos, né? Nós temos também outro triângulo. Vamos fazer aqui um triângulo. Ó. Vamos ver se vocês vão lembrar. Aqui nós temos um triângulo que ele é maior, né? O ângulo interno aqui dele, né? Tem um ângulo interno maior do que 90 graus. Né? Ele é um triângulo obtusângulo. Tá? E aí também tem aquela classificação segundo os seus lados. Né? Vou colocar aqui, ó, esse triângulo aqui, ó, ele é um triângulo retângulo, né? 3, 4 e 5. Todos os seus lados têm medidas diferentes, né? Ó.
3 diferente de 4, lógico, né? Diferente de 5. Todas as medidas são diferentes, né? Ele é um triângulo também chamado de escaleno. Lembraram? Se ele possui duas medidas iguais, como é que é o nomezinho desse triângulo? Com duas medidas iguais. Estão lembrados? Vamos ver aqui rapidamente, ó. Vamos fazer aqui, considere então. Ó, eu vou fazer aqui, ó. Esse símbolo significa que esse lado, né? Vou botar aqui esse lado, a medida desse lado aqui é igual à medida desse lado. Então ele possui dois lados com medidas iguais. Significa que ele é um triângulo isósceles. Lembraram? Isósceles. Tá? Isso é importante, né? E para terminar, então, nós temos o que tem três medidas iguais. Um triângulo com três medidas iguais, ele é chamado de triângulo equilátero. Tá? Me desculpa aqui o desenho, para a gente ir rápido. Ó. Vou colocar aqui os tracinhos, ó. Significam que as três medidas aqui dos seus lados são iguais. Ele é o triângulo equilátero. Equi, né, de equivalente, e láteros de lados, né? Lados equivalentes, lados iguais, medidas iguais. Muito bem. Lembrando disso, então, vamos agora voltar, né, aqui na nossa fluxograma. Lembramos aí condição de existência, lembramos classificação dos triângulos, e agora, lembrando a classificação dos triângulos, nós temos aqui a construção de um triângulo retângulo em A. Dados os lados AB igual a 4 centímetros, né? Vamos aqui então, ó, vou passar aqui. Traça-se o segmento AB de 4 centímetros, né? Ó, voltando aqui, ó. E AC igual a 3 centímetros. Está pedindo para utilizar aqui 2 esquadros. E depois fazermos aí o fluxograma. Vamos então à tarefa. Ó. Traçamos aqui um segmento AB, né? Então, vejam que ele tem extremidades, né? As extremidades nós colocamos os pontinhos. Ponto A e o ponto B. Tá? Então, você vai fazer aqui bem no passo a passo, aqui, ó. Posso até repetir para vocês, ó. Primeiro colocou um ponto. Aí você vai lá está falando já tem o nome dos pontos, né? Então, o nome do ponto é uma letra maiúscula. Aqui nós temos o ponto A. Foi isso que foi feita a sequência, ó. Depois a gente fez aqui um ponto B, mas já tem, né? Já temos aqui que medir 4 centímetros, tá? Une um ponto ao outro de 4 centímetros, ok? Ah, professor, isso aí é muito fácil. Isso. Falei que matemática é fácil. Depois, dando sequência, né? O que a gente tem que fazer? Um triângulo retângulo. Por isso que eu lembrei vocês o que é um triângulo retângulo. O que está faltando aí para a gente saber? O ângulo reto, né? Então, olha só. E nós vamos utilizar aqui 2 esquadros. Então, o que a gente vai fazer? Vai vir, ó, com um esquadro fixo em AB, né? Move o outro esquadro até o vértice A, né? Traça-se uma reta perpendicular. Vejam que matemática, né? A gente vai estar sempre falando daquelas palavrinhas que nós vamos aprendendo nas aulas passadas, né? Nos anos passados. Perpendicular, gente, é quando ó, o que acontece aqui, ó? Uma reta, um segmento de reta aqui, né, com o outro, ele está formando um ângulo, ó. Tá? Nesse caso aqui, né, para ela ser perpendicular aqui, ó, essa reta aqui, ó, eu vou até botar aqui com outra cor.
ângulo para ela ser perpendicular, tá? Essa daqui. O que que ela precisa ser? Para ser perpendicular, ela precisa formar aqui um ângulo com a outra, com o segmento AB, de 90 graus, tá? 90 graus. Então, vou apagar aqui, ó, para fazer direitinho. E aí, o símbolo que nós utilizamos, ó, é esse aqui, tá? Traçou aqui, ó, significa que esse ângulo tem 90 graus. Agora, a gente sabe que nós traçamos aqui, né, com a ajuda do esquadro, 12 esquadros, né? Um esquadro vai estar fixo e o outro vai estar vindo até apoiado aqui no A. E aí sim a gente tem aqui o segmento perpendicular. E o que que acontece? É importante esse ângulo de 90 graus aqui. Tá? Por quê? Vamos ver aqui, ó. Na reta perpendicular, medir o lado do segmento AC, tá? Eu vou voltar aqui, ó. Então, o que que a gente precisava? Lá no nosso comando lá da atividade, né? O que que ela pede? Um triângulo retângulo utilizando 2 esquadros, ó. Né? 2 esquadros, tá? Com as medidas 3 centímetros e 4 centímetros de um dos lados, deu 2 lados, tá? E um triângulo retângulo. Aqui a gente já tem, então, vai medir, ó, chegou aqui na régua e utiliza, né, medir o lado do segmento AC, né? Você pode usar uma régua, aqui não disse, né, no comando aqui, não está dizendo como que você mediu, se é com uma régua, ou uma trena, coisa assim, tá bom? Medir o lado do segmento AC, né? Então a gente vai colocar aqui, ó, um pontinho C, né? Esse C, então, ó, diz que aqui nessa parte tem 3 centímetros, que é o que nos interessa, tá? Então agora a gente vê que já temos, né, ó, o ponto C, que vai ser um dos vértices do nosso triângulo. Unindo-se o ponto BC, B e C, né? Ou CB, tá? Tanto faz, né? Às vezes os alunos perguntam, né? C e B ou BC é o mesmo segmento, tá? E aí nós temos, então, um triângulo retângulo. Vocês concordam com isso? Ó? Um triângulo retângulo formado, né, com a ajuda de 2 esquadros, tá? Com as medidas, aqui a gente traçou, né? Aqui, ó, cuidando sempre, ó, os 3 centímetros, né? E agora foi só unir os pontos. E vocês, quando você fizer isso, né, você vai perceber, já tinha falado do triângulo retângulo pitagórico, né? Que aqui vai dar, né, 5 centímetros. Tá? É o famoso triângulo 3, 4, 5. Vamos então para o fluxograma, né? E aí aqui é um exemplo de fluxograma. Você pode fazer fluxogramas para a mesma tarefa de forma diferente. Até, na realidade, o fluxograma você deve ficar revisando e aprimorando o fluxograma. É para isso que ele foi inventado também, tá? Para você olhar aquele processo que você realizou uma tarefa, alguma coisa, e fazer as suas melhorias, tá? Então você pode pegar aqui o meu que eu fiz de exemplo e melhorar ele sempre, tá bom? Então vamos ver para este aqui que foi feito. Dadas as medidas dos lados do triângulo retângulo, né? Então nós temos aí 2 segmentos, ó, que foi dado. AB igual a 4 centímetros e AC igual a 3 centímetros, tá? Qual foi o que foi feito depois, né? Traça-se o segmento AB, né? Nós traçamos esse segmento AB aqui, ó. Ah, professor, mas
Coisa fácil isso. Exatamente, gente. É fácil, matemática é fácil. Então, com esquema fixo em AB, com esquadro, desculpa, né? Fixo em AB, ó, move o outro esquadro. Por quê? Porque estava pedindo para utilizar 2 esquadros, né? Nós sabemos que tem alguns esquadros que ele já vem, né, com medidas dos 3 lados, né? O que poderia fazer somente com um esquadro nesse caso, se você tem esse esquadro. Mas ali pedia 2 esquadros. Dá para fazer com 2 esquadros? Então, estão pedindo, nós fizemos aqui com 2 esquadros. Ó. Com um esquadro fixo em AB, move o outro esquadro até o vértice A. Traça-se uma reta perpendicular. Foi o que a gente fez. Na reta perpendicular, medir o lado segmento AC. Tá? Vou colocar aqui, ó, para quem está... Ah, professor, eu estou um pouquinho perdido, ó. Vou fazer um passo a passo aqui pra gente. Olha só como fica legal. A gente vai... Então, temos aqui o nosso fluxograma, ó. Traça o segmento AB. O segmento AB, né? Tá aqui, ó. 4 centímetros. Então, a gente faz aqui 4 centímetros. Coloca aqui A e B, 4 centímetros, né? Traçamos o segmento AB. Depois, com o esquadro fixo em AB, move o outro esquadro até o vértice A, né? Ó, então vamos fazer aqui. Aí com outro esquadro, ó, a gente vem aqui até o vértice A e faz um segmento aqui de 3 centímetros, tá? Ele vai estar na perpendicular porque nós estamos utilizando 2 esquadros. Ok? Na reta perpendicular, medir o lado segmento AC. Né? Veja aqui, ó, o AC. Aqui vamos chamar de C, 3 centímetros. Depois, o que tem que fazer? Unindo-se os pontos B e C, forma-se o triângulo retângulo solicitado. Ó. A gente une BC ou CB, tá? E a gente tem um triângulo retângulo, né? 3 centímetros de um lado, 4 do outro, e utilizamos 2 esquadros, tá? Muito bem. Então vamos aqui, ó, de novo, né? Vendo o nosso fluxograma, tá? Como eu falei, nós podemos aqui pegar esse fluxograma e fazer ele bem melhor. Por quê? Porque a ideia do fluxograma é sempre você aprimorá-lo, tá? Isso é muito legal também, por isso que ele existe. Observe a construção do triângulo. Olha só esse daqui. Agora, nesse aqui, vejam que está pedindo, né? Está mostrando aqui, ó. Nós vamos utilizar, né? Opa! Um compasso. Né? Muito bem. Vamos utilizar o compasso para construir esse outro triângulo aqui. Vamos verificar então como é que isso vai funcionar, né? Então nós temos aqui, ó, dadas as medidas dos segmentos de reta, então o que acontece? Esse é o ponto de partida, né? Quando nós iniciamos o nosso fluxograma. Então nós vamos aqui, temos aí para construir um triângulo, nesse caso foi dado 3 medidas aqui para nós. O AB igual a 14 centímetros, AC igual a 12 centímetros e CB igual a 10 centímetros, tá? E aí nós vamos utilizar o compasso, ok? Traça-se o segmento AB utilizando uma régua com uma das 3 medidas dadas, tá? Então você pode escolher qualquer uma das medidas, tá? É isso que está dizendo aí nosso segundo passo do nosso fluxograma, tá?
O que foi escolhido neste caso aqui? Neste caso foi escolhido o de 14 centímetros, tá? Você pode escolher qualquer um deles. Muito bem, né? Foi colocado aqui o maior, né? De forma bem simples. Você pode escolher qualquer um. E o que é para fazer depois? Né? Ó, depois, ó, utilizando um compasso com uma ponta seca em A e a abertura igual a outra das 3 medidas dadas, traça-se o arco, tá? Então, veja bem, nós vamos voltar aqui. O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar qualquer uma das medidas, tá? Pode ser o 12 ou 10, porque o 14 nós já pegamos, né? Vou pegar o 12 pelo simples fato de estar aqui, né? Ó, é o próximo, né? Muito bem. O que a gente vai fazer com o compasso, ó? Vou pegar aqui, ó, uma outra cor, ó. Nós vamos colocar, então, olha aqui, ó. Através de 12 centímetros, ó. Vai ser ele fixo aqui no A, né? Ponta seca dele. E a gente vai passar o compasso, tá? Ok? Então não vai ter, ó, esse pontinho agora aqui, tá? É que aqui ficou um pouquinho, o passo a passo dele tá um pouquinho acelerado, só isso. Então a gente vai botar o compasso. Aqui a gente sabe, né, que daqui qualquer, ó, quando o compasso, o que vai acontecer? Qualquer desses raios aqui, né, desse segmento aqui, ele vai ter 12 centímetros, tá, gente? Vai fazendo essa volta. Lógico, no meu desenho aqui não ficou perfeito, tá? Mas deu para compreender, né? Tudo tem 12 centímetros. Depois, com o compasso, a gente tem a outra medida, ó, de 10 centímetros. Então, você vai vir aqui com o compasso na ponta seca dele, né? Que a outra é a do lápis, para riscar. E vai colocar bem em cima do ponto B. Fácil, né? Bem fácil. Estão acompanhando aí? E aí, você tem essa medida de 10 centímetros. E você vai também traçar aqui, né? E aqui, ó, qualquer dessas medidas aqui, a gente sabe que tem quanto? Isso mesmo, ó, 10 centímetros. Tá? E o que acontece aqui, gente? Tá? Com esses arcos aqui, né? Esses pedacinhos aí do círculo, né? O que acontece aí? Eles se cruzam, né? E aí vai ter um pontinho. Nesse pontinho aqui, ó. Vamos colocar ele aqui. Pronto, né? Não ficou bem ali. Vamos tentar botar aqui, ó. Nesse pontinho onde elas se cruzam, vai ser o quê? O nosso ponto. Qual é o ponto que falta, gente? Eu já tenho o ponto A, já tenho o ponto B, né? Então, agora eu vou ter o ponto C. Opa, vou botar menor, né? Um ponto C. E o nome dos pontos é sempre letras maiúsculas, tá? Então, esse C é maiúsculo. Agora, nesse caso, ó, você vai unir, né, os pontos. E a gente já sabe, né? Porque a gente puxou aqui 12 centímetros, né, no compasso. E aqui também 10 centímetros. Tá? Viu como é fácil? E esse aqui é o nosso passo a passo, ó. Por isso que ele já ficou aqui puxando, né? Para mostrar, né, que o compasso aqui estava em 12 centímetros. Ó, utilizando o compasso com a ponta seca em B, né? Abertura igual à última das 3 medidas dadas, que no caso 10 centímetros aqui. Traça-se um arco formando uma intersecção com o arco existente, gerando esse ponto C aqui que nós vimos, ó. Essa intersecção. Tendo os 3 pontinhos, né? O que a gente vai estar faltando aqui, ó? Né? Opa! Está faltando unir, né, o ponto aqui, ó,
BC ou CB. Fazendo isso, ó, que é o próximo passo, ó, teremos o triângulo pedido. Tá? Muito bem. Muito bem. Então, espero aí que vocês tenham entendido um pouco mais, né? Vimos aí, lembrando que o fluxograma, ele é flexível, tá? E essa é a ideia. Você pode ali ir aprimorá-lo, melhorá-lo, tá bom? Muito bem. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Ficamos por aqui.